bom dia, que bom que vocês estão aqui, porque daqui a pouquinho eu vou te mostrar qual foi a pior lição que você aprendeu na sua vida, como ela está te prejudicando e como você pode se livrar dela. Você precisa se livrar dessa pior lição que você aprendeu na sua vida. Mas antes, vamos falar, claro, da nossa reflexão do dia, aquele pensamento que eu sempre trago para você refletir junto comigo. Veja se isso aqui faz sentido para você. Elimine o que não te ajuda a evoluir e chegar à vida de coragem. A primeira coisa, o que é a vida de coragem, ô gata? Coragem, a palavra coragem vem da junção de duas palavras. Cor, de coração, e agem, de agir, ou seja, agir com o coração. Isso é coragem. A vida de coragem é a vida que é boa para você, é aquela que está conectada à tua essência, aos teus talentos, ao que faz o seu coração aquecer. Então, todo mundo tem direito, presta atenção nisso que eu vou te falar, todo mundo tem direito a viver a sua vida de coragem. O problema é que nós não fomos adestradas a quê? A olhar para isso. Nós fomos adestradas a quê? A seguir em frente dentro de um script que disseram pra gente que era perfeito e a gente começou a fazer a vida a partir daí. A vida de coragem, ela está à sua disposição. Ela está à sua disposição. Você precisa do quê? De preparação para chegar a ela. O que é preparação? Escreva aqui para você não esquecer. Conhecimento, conhecimentos que você ainda não tem. Autoconhecimento, o quanto você sabe de si, o quanto você pode entender os seus processos e a sua história. E 3, blindagem emocional, que é o controle das suas emoções. Escreva aqui, conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Essa é a preparação, esses são os 3 pilares para você alcançar a sua vida de coragem. E para você chegar até ela, você vai ter que eliminar algumas coisas que não te servem mais. Podem ser hábitos ruins, hábitos que quebram seus processos, que são processos não íntegros. Pode ser alguém que coloca muita energia negativa em você através das palavras, como a gente viu ontem. Pessoas que fazem você se sentir mal. Você vai ter que eliminar coisas e pessoas que não te fazem evoluir e te impedem de chegar à vida de coragem. E para isso, você precisa estar preparada. Por isso que essa preparação é tão importante. Conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Esses 3 pilares é que te preparam para seguir em frente, para você não desistir. Porque desistir, presta atenção no que eu vou te falar aqui, desistir se tornou um hábito na sua vida. Faz sentido isso? Você já desistiu de muitas coisas importantes para você. Coisas, inclusive, que você escolheu, que você falou, não, isso eu vou fazer. Isso é importante para mim, mas você desistiu. Por quê? Porque você não estava preparada. Isso é importante você entender. Você não estava preparada para a transformação de vida que você desejava naquele momento. Mas, se você se preparar, eu garanto que você alcança essa vida de coragem, eliminando o que não te faz bem. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. E como faz? Escreve a Tânia. Boa, Tânia. Eu vou pedir, enquanto eu dou mais um bom dia para algumas pessoas, pega o aviãozinho, manda para pelo menos 5 pessoas que precisam entender qual é essa pior lição que você aprendeu e que te prende, inclusive, na sua vida de hoje. Deixa eu dar um bom dia aqui para Mari.vip, seja bem-vinda. O José Alberto 1751, seja bem-vindo também, José Alberto. Keliane Borges, seja bem-vinda. Zene Essências, também por aqui. Regiane Maeda, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. Eduardo Matos, também integrante da comunidade Coragem, meu mentorado, seja bem-vindo. A Cristina Fontoura, seja bem-vinda. Vanessa Martins, bom dia. O Edivandro Damasceno, também integrante da comunidade Coragem, seja bem-vindo. A Val Rodrigues, oi Val, seja bem-vinda. A Val participou da blindagem emocional, que bom que você está aqui, Val. Cristina Nakata, também integrante da comunidade, seja bem-vinda. Glauciete da Cruz, boa, conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Luciana Valente, a Ana Gobi também por aqui, bom dia. Valéria Raposo, também integrante da comunidade Coragem. Crossfiteira, seja bem-vinda. A Rosimeire também por aqui. Lice Brigadeiros e a Kika mais uma vez aqui também. Hora de pegar papel e caneta, porque nós começaremos a falar sobre a pior lição que você aprendeu e como se livrar dela. A pior lição que você aprendeu.
E para a gente começar essa conversa, porque vai ser uma conversa bem densa, eu preciso fazer um acordo com você. E para você aceitar esse acordo, você vai escrever o que eu vou dizer para você escrever aqui, tá bom? Senão essa conversa não vai ser boa para você. A gente precisa fazer um acordo. E o acordo é deixar a culpa para trás. Então escreva aqui, sem culpa. Escreva, sem culpa. Eu quero ter esse acordo com você. Sem culpa. Fundamental que a gente deixe a culpa para trás. Porque primeiro que ninguém prospera com o sentimento de culpa. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom dia, Lide. Bom dia, Marcelo. Sejam bem-vindos. Augusta também, seja bem-vinda. Isso, Ana. Sem culpa. Escreva aqui. Sem culpa. A gente precisa deixar a culpa para trás. Senão, essa conversa não vai dar certo para você. Não vai dar certo para você. A culpa te deixa dentro de uma energia negativa, uma vibração negativa, que ela não é boa para você. Ela não é boa para o que você quer construir. E esse ponto é muito importante para que você comece a sair de um ciclo, que é o ciclo do sofrimento. Você precisa decidir sair do ciclo do sofrimento. O ciclo do sofrimento, ele é extremamente atrativo, presta atenção, ele é extremamente atrativo para a sua mente de sobrevivência. Por quê? Porque para sua mente de sobrevivência, você fazer qualquer movimento diferente para sair do ciclo do sofrimento é gasto de energia e te coloca em risco. Por isso que o seu ego, presta atenção, o seu ego, que é o guardião da sua mente de sobrevivência, ele quer que você continue no ciclo do sofrimento, que você fique remoendo, que você fique se vitimizando, que você não faça absolutamente nada. Sair do ciclo do sofrimento é uma decisão que é sua. E você tem esse poder. Nenhuma outra pessoa tem esse poder de te tirar daí. Se você verdadeiramente não quiser sair desse ciclo do sofrimento, você vai permanecer nele. E muitas pessoas desperdiçam os seus melhores anos neste ciclo do sofrimento. E aqui, presta atenção, não é que eu estou insensível à sua dor, ao que você viveu, mas já passou. Se ainda dói, vai e resolve. Vai lá e dessensibiliza. Vai lá, procura ajuda. Mas não fica sofrendo. A dor, ela é inevitável. O sofrimento, ele é opcional. Sofrer é uma opção. Presta atenção. Sofrer é uma opção. Porque você também pode decidir por não sofrer mais. Você pode decidir. E essa decisão, ela tem que ser sua. Pessoas como eu podem te ajudar com ferramentas, com reflexões, mas eu não posso tirar você do sofrimento. Essa decisão, ela é sua. Então entenda que a partir de hoje você pode escrever um novo capítulo da sua história. Quem aqui decide, a partir de hoje, escrever um novo capítulo da sua história? Escreve eu, se você decide, a partir de hoje. Não é amanhã, não é na segunda-feira, não é no mês que vem, não é no ano que vem, é hoje. Quem aqui hoje verdadeiramente decide escrever um novo capítulo da sua história? Porque você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Ótimo. A Ana Souza, eu. A Valéria, eu. A Leda, eu. Escreve aqui, quem decide hoje. A Tânia também, ó. Eu. Quem decide escrever um novo capítulo da sua história hoje, não é amanhã. Boa, Ana. Boa, Mara. Eu, muito eu. A Márcia, eu quero. A Poliana, eu, já na trajetória, excelente. Eduardo, eu. A Rose, eu. Eva Neto, eu. Joana, eu. Isso. A Luciana, Padre Fábio, acho que é o Fábio de Mello, né, creio eu, falou sobre isso hoje. Você é o único que pode decidir expulsar seus... Isso, você é o único. Essa decisão é sua. A Marilene, eu. Cristina Nakata, eu. A Paty Marques, eu. A Regiane Maeda, também. Você pode. Só que, presta atenção, para você escrever um novo capítulo da sua história, você precisa sair desse ciclo do sofrimento. Você precisa deixar esse ciclo do sofrimento. Deixa eu tirar aqui que tem uns
eu tava de touca e tem os pelinhos da touca que estão me incomodando aqui na minha lustrosa careca. Delícia da Valdinha, eu também. Você precisa sair desse ciclo do sofrimento. A partir do quê? Novas escolhas e novas decisões. Escreva aqui, novas decisões. Você vai precisar tomar novas decisões na sua vida. Fazer novas escolhas. E toda escolha é uma série de desescolhas. Quando você escolhe algo, você está desescolhendo outras coisas. Então, para você já não ficar aflita, você sempre vai perder quando você faz uma escolha. Você sempre perde quando você faz uma escolha. Por exemplo, você está aqui comigo agora. Quantas coisas você não deixou de lado para estar aqui? Muitas coisas. Você desescolheu. Você desescolheu. Então, cada escolha que você faz já implica em perdas. Guarda isso. Para quê? Para que você não fique sofrendo. Muitas pessoas paralisam suas vidas, por quê? Porque elas têm medo de perder. Elas têm medo de perder numa decisão, numa escolha. Você precisa entender que a escolha que você precisa fazer a partir de agora é sobre a sua história. É a escolha sobre um novo destino. Sobre dizer não para uma vida triste, uma vida infeliz, uma vida com hábitos ruins, com a sua saúde debilitada. É sobre isso que você tem que olhar. É sobre isso que você tem que decidir. Não pode mais normalizar, você não pode mais normalizar essa vida medíocre que você está levando. Isso não pode mais fazer parte da sua vida. Porque você pode querer se enganar. Não, minha vida não está tão ruim. Será mesmo? Será que você está feliz a maior parte do tempo? O que você fez nesses primeiros 6 meses de 2022 te trouxe felicidade? O que você fez? As suas realizações? Você conseguiu alcançar os seus objetivos? Ou você ficou dentro desse ciclo do sofrimento nos primeiros 6 meses do ano? E aí você vai esperar mais 6 meses para fazer uma promessa lá em dezembro que 2023 vai ser diferente. Você pode começar a escrever esse capítulo novo hoje. Você pode começar a escrever esse capítulo novo da sua história agora, se você quiser. Mas tudo passa por uma decisão. Tudo passa por uma decisão. Faz sentido isso para você? Oi, Tyron, seja bem-vindo. Tere.max. A Kika, toma um café com você. Tô tomando chá, Kika, mas bom café aí para você também. Novas decisões, exatamente, novas decisões. Escreva aí para você não esquecer. Porque manter as mesmas escolhas e as mesmas decisões mantém você com os mesmos resultados. E talvez você deseje uma vida diferente já há muito tempo, só que você não fez novas escolhas e não tomou novas decisões. Então o que eu vou te falar aqui vai te machucar um pouquinho. O que eu vou te falar aqui vai te incomodar. Mas se te incomoda, presta atenção. É porque existe uma dor aí. Se te incomoda, é porque eu acertei. Eu acertei. Porque assim, eu quero que você entenda que as escolhas que você tem hoje, elas geraram o resultado que você hoje tem na sua vida. E aqui, você tem que entender que hoje você tem a vida que merece. Essa é uma frase que eu uso e eu sei que as pessoas não gostam dela. Porque o vitimismo acende um alerta. Não, ô gata, eu não tenho a vida que eu mereço, porque A, porque B, porque C é culpa dele, culpa daquele. Não, hoje você tem a vida que você merece. Sabe por quê? Porque você ainda não tomou novas decisões. Enquanto você não tomar novas decisões e fazer novas escolhas, você terá a vida que você merece. Por quê? Porque você está preparada para ter essa vida. Você hoje está preparada para ter a vida no sofrimento. Você não precisa aprender mais nada para viver no sofrimento. Faz sentido isso para você? Você não precisa aprender nada novo para continuar no sofrimento. É só seguir as mesmas escolhas, é só seguir com a mesma covardia, é só seguir conformada. Você vai ter a vida igualzinha você tem hoje. Igualzinha. Você não precisa fazer nada de diferente. Absolutamente nada diferente. Para essa vida você está preparadíssima. Por isso, você hoje tem a vida que você merece. Não ache, presta atenção, que você merece mais do que você tem hoje. Não ache isso.
Eu acredito que você merece muito mais, só que você não está preparada para isso. Por isso que você precisa se preparar através de conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional, que é o controle das emoções. Quando você se prepara, aí sim, você está pronta para receber uma nova vida, você está pronta para viver uma vida diferente. Não acredite, porque a tua mente vai fazer você acreditar que você é a vítima. E aqui volto a dizer, eu não estou sendo insensível com as suas circunstâncias, mas elas não te definem. As circunstâncias não definem quem você é. Sabe o que te define? A tua decisão. A decisão de hoje escrever uma história diferente. Não é amanhã, não é daqui um mês, não é daqui um ano. É hoje. Comece a pensar qual é a decisão que você vai tomar hoje, que você vai começar a construir hoje, para você ter um resultado diferente e aí sim você alcançar a sua vida de coragem. Tudo bem? Faz sentido isso para você? São novos conhecimentos, é o autoconhecimento, é a blindagem emocional. Tudo isso junto é que dará a você novas perspectivas. É isso que fará você combater a pior lição que você aprendeu. A pior lição que você aprendeu. E eu vou te falar agora qual é a pior lição que você aprendeu. Bom dia, Kleber Quesada, meu grande amigo, seja bem-vindo. Amara, o gata, realmente é verdade, hoje eu me culpo nesse sentido, porque quando eu quero, eu vou e faço. Ou seja, tá vendo, Mara? Você já tem essa evidência que quando você quer, você vai lá e faz. Só que muitas pessoas, elas deixaram de acreditar em si e de que elas são capazes. E isso tem a ver com a pior lição que você aprendeu na sua vida. Presta muita atenção agora, porque essa lição é que está fazendo você não acreditar que é possível. É essa lição que está fazendo você continuar prostrada sem nenhuma ação. É essa lição que você aprendeu que está tirando os melhores dias da sua vida. É essa pior lição que está deixando você frustrada todos os dias. E a pior lição que você aprendeu ao longo da sua vida é essa daqui. Você aprendeu a não se amar. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Essa foi a pior lição que você aprendeu. Ô gata, como assim eu aprendi? Sim, você aprendeu, porque você não nasceu com essa lição de não se amar. Muito pelo contrário. O problema é que você aprendeu ao longo das suas experiências a não se amar, a não se respeitar, a não se colocar em primeiro lugar, a não se colocar como prioridade. Você aprendeu isso e você vai entender como você aprendeu e como você vai se livrar disso. Fica aqui comigo. Você aprendeu a se autodepreciar. A gente falou essa semana das palavras, ontem, né? A gente falou do poder das palavras. Quantas palavras ruins você usa contra si mesma? Essa lição ela foi aprendida e se tornou um condicionamento de se autodepreciar, de se autodifamar, de sempre se colocar para baixo. E pior, e você está aceitando isso de outras pessoas também há muito tempo. Essa foi a pior lição que você teve. A pior lição. Você fica se machucando quando você não se ama. E a gente aprende de duas maneiras. Eu quero que você escreva aqui para você não esquecer. Através de repetição e impacto emocional. Repetição e impacto emocional. Escreva aqui para você não esquecer. Repetição e impacto emocional. Quanto mais você repete uma ação, mais forte ela fica dentro de você. Então, se lá atrás na sua vida você ouvia muito, por exemplo, que você não era capaz, que você era uma inútil, que você era feia, que você era desengonçada, que você era isso ou aquilo, de tanto você ouvir aquilo, esse foi um aprendizado. Comece a pensar quantos aprendizados que construíram essa lição de não se amar, você
ouviu ao longo da sua vida? Ou você viveu ao longo da sua vida? Quantos aprendizados? Tudo bem? Então, a gente precisa compreender que existem aprendizados que não são naturais. Algumas coisas que você ouviu, e aqui é muito importante a gente olhar para a nossa infância com verdade. Muitas pessoas olham para a própria infância como algo inesquecível. A infância foi o pior momento da sua vida, eu garanto para você. Não, gata, você não está entendendo. A minha vida hoje é um caos. O que eu estou vivendo é a pior coisa. Não é. Eu garanto para você. Eu garanto para você. Isso eu estou falando com a experiência de anos como hipnoterapeuta, desenvolvendo pessoas. A infância foi o pior período da sua vida. Então não normaliza mais aquelas barbaridades que você ouvia, dizendo assim, ah, mas naquela época era assim mesmo. Pode ser que naquela época era assim mesmo, mas ferrou a sua vida. Mas ferrou a sua vida. Essas palavras que você ouviu da mãe, do pai, dos irmãos, de que você não era capaz, de que você não era bom o suficiente, se tornou um aprendizado. E isso reforçou essa lição de não se amar. Tá fazendo sentido isso para você? Então, repetição. Repetição. E isso você tem como mudar a interpretação. Indo à causa. Indo à causa. Tudo bem? Muita gente acha que a infância não foi o pior período da vida, porque fala assim pra mim, não, gata, mas eu só tenho boas lembranças, as lembranças quando eu corria pelas ruas sozinha, andava pelos jardins, subia nas árvores, comia frutas. Ok, a sua mente, presta atenção, a tua mente, ela sempre quer te proteger. Imagine se ela ficasse o tempo todo passando esse filme da tua infância com todos os detalhes. Você ia sofrer muito. E isso para ela seria dor. E dor significa perigo de vida, morte. Ela precisa tirar da dor em direção ao prazer. Então a tua mente é meio que ela esconde algumas memórias num baúzinho lá. Por isso que quando a gente faz, quando eu, como hipnoterapeuta, eu trabalho com uma pessoa, às vezes existem memórias que saltam da mente subconsciente que a pessoa nem sabia. Só que era aquilo que estava travando ela. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, compreenda isso. A repetição de tanto você ouvir determinadas falas, isso reforçou essa lição de não se amar. Essa é a pior lição que você aprendeu. Mas também existem as lições por impacto emocional. E aqui você tem que pensar nessa pergunta aqui. Quais os traumas que você carrega da sua infância? O que você viveu nesse caos que foi a tua infância? Volto a dizer, a sua infância foi o pior momento da sua vida, assim, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Quais os traumas que você carrega na sua infância? Por quê? Nesses traumas existe um reforço ainda maior dessa pior lição que você aprendeu, a lição de não se amar. Como, por exemplo, os abusos. Um abuso sexual, um abuso emocional, o abuso físico. Então, a gente normalizou, muitas vezes a gente normaliza em discursos mentirosos, que, mas era só um tapinha, na minha época era só uma chinelada. Isso é uma lição que você aprende de que você não é merecedora. Mas eu aprontava. E? Você merece apanhar? E eu não sei se você faz isso com seu filho ou com a sua filha, mas entenda que quando você recebeu ali um tapa, a tua autoestima baixou. Porque a pessoa que devia te proteger, ela está te agredindo. Isso são traumas. E esses traumas, eles continuam ali na sua vida, por quê? Porque a ferida está aberta.
Você se sentiu humilhada. Você se sentiu injustiçada. Então entenda que você precisa parar de romantizar a tua infância e olhar, não com culpa, mas você precisa olhar para essa infância para você resgatar esse amor próprio. Existe aí dentro de você uma criança que foi humilhada, que se sentiu com medo, que se sentiu apavorada. Tem uma criança aí dentro de você gritando. E aí, onde ela se manifesta? É quando você perde o controle, quando você muitas vezes não sabe lidar com as suas próprias emoções. Tudo bem? Faz sentido isso? Então, quais são os traumas que você carrega da sua infância? Um outro trauma, bullying, que é muito comum. Talvez você tenha sofrido bullying na sua vida. Esses traumas são aprendizados que fizeram o reforço de que você não podia se amar, que você não era merecedora. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. E eu vou te falar agora, um outro ponto que talvez seja, aliás, o mais forte de todos, que fez você aprender essa lição de não se amar. Grande Maeda, seja bem-vindo. Sandro Maeda, seja bem-vindo. Marta Oliveira também por aqui, a Eunice, a Dilza, a Claudinha Faria, opa, tô fanho aqui. Claudinha Faria, a Sinara, a Lulu Fel, o Eduardo Matos, Danilo, fala Danilo, Scarparo, seja bem-vindo, meu amigo. A Joana, eu tenho um filho autista de 8 anos, não verbal. Todos os dias eu digo a ele o quanto eu o amo e o quanto ele é capaz de aprender. Repito incansavelmente. Que bom, dê amor para ele, é isso aí, dê amor. Juliana Mello, fala Ju, seja bem-vinda. Mariosa Barreto também por aqui. Marlene Padilha, hipnoterapeuta, seja bem-vinda. A Ana Lu Sobremesas, bom dia. Gabi Tombesi também por aqui. Maeda, superação é deixar os traumas de lado. Não é fácil, mas vamos que vamos. Maeda, não é deixar de lado. Você tem que enfrentar. Esse é o problema. A gente deixar de lado, a gente não resolve. A gente precisa enfrentar. Uma transformação de vida verdadeira exige, presta atenção, essa coragem de você enfrentar esses traumas. Quantas pessoas que eu já não atendi que estavam prisioneiras desses traumas e quando elas enfrentaram e foi duro, e às vezes sessões pesadas, mas elas conseguiram se libertar verdadeiramente. Não é deixar de lado. Não é deixar de lado, meu amigo. Deixar de lado é a pior coisa que tem. Porque na verdade você está colocando essa sujeira para debaixo do tapete. Só que uma hora a sujeira sai de lá. E quando ela sai, você não tem controle nenhum. A gente não pode deixar de enfrentar. Por isso que no programa Blindagem Emocional, que é o programa de 21 dias que eu tenho, e a gente vai para a 10ª turma agora, a gente olha para essa infância com muito cuidado, mas com ação. A gente tem que olhar para essa infância. E vai doer? Vai doer, claro que vai. Mas aí você tem que ver. Eu quero fugir dessa dor ou eu vou enfrentar essa dor? É como se você sentasse num prego. Imagine agora você sentando num prego. Esse prego fura o seu bumbum. Dói. Dói, é uma dor insuportável. Dói. Só que alguém fala para você o seguinte: Ana Lu, vamos lá tirar esse prego. Esse prego vai te machucar ainda mais. Esse prego vai te fazer mal. Só que aí a Ana Lu fala o seguinte: ô gata, mas eu tô com medo, porque doeu muito. Sabe o que eu vou fazer? Amanhã eu tiro. Amanhã eu tiro. Só que o amanhã nunca chega. Por quê? Porque existe um medo de sentir a dor de novo. Só que aí você vai se acostumando, mesmo com o prego te fazendo mal, você vai se acostumando. Você senta meio de lado, você dá um jeito. Você não resolveu o problema. A gente precisa encarar os nossos traumas. A gente precisa encarar o que nós vivemos nessa infância caótica. Tudo bem? Faz sentido isso para você?
Deixa eu ver a Ana Lu aqui. Minha infância foi criada por uma bolha, porque era muito doente. E quando tive que enfrentar o mundo, nossa, chorei tanto. E hoje tenho uma pequena de 4 anos, deixo ela fazer quase tudo. O que é bem perigoso, né, Ana Lu? Agora, vamos olhar para você. Você é muito doente. Por que será que você estava muito doente? Talvez porque você encontrou como recurso, isso de uma maneira subconsciente, que através da doença você tinha a atenção, especialmente da mãe. Tudo bem? Isso é uma coisa para você pensar. Eu não sei a tua história, se tem irmãos, se tem, enfim. Mas isso acaba sendo muito comum na infância. Eu me torno alguém doente, alguém que precisa sempre de cuidado. Então, quando eu estou doente, minha mãe vem e olha para mim. Né? Ela não me abandona. Né? Então, ela está ali junto comigo. E a segunda tem a ver com esse outro ingrediente da pior lição que você aprendeu. Que tem a ver com isso daqui. Eu quero que você escreva para você não esquecer. Lealdade emocional. Escreva aqui nos comentários. Lealdade emocional. A gente aprende muitas vezes a não se amar por lealdade emocional à mãe. Tudo bem? Na blindagem eu explico muito melhor isso, mas eu quero que você escreva aqui, lealdade emocional. E aqui é uma coisa importante para você entender. Por isso que eu falo que a infância foi o pior período nas nossas vidas. Por quê? Quando você era um bebê, quando você estava na barriga da mamãe, você era um ser indefeso que não tinha como, você não tinha autonomia para mudar a sua vida, para tomar decisões. Você precisava de um adulto. Você não tinha a consciência crítica que você tem hoje. Hoje, você é adulta, você tem poder de tomar outras decisões. Você tem poder de tomar decisões e sobreviver. Lá atrás, não. O bebê que você foi, a criança que você foi, não tinha essa consciência crítica e essa autonomia para isso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então essa lealdade emocional, escreva aqui. A lealdade emocional à mãe, ela é muito presente na vida das crianças. Porque eu preciso que a mãe me proteja. Então a maneira que eu troco isso, que eu garanto isso muitas vezes é através do quê? É através dessa lealdade em troca de sobrevivência. Mamãe cuida de mim e eu sou leal emocional. E o que isso significa? Significa que, como você viveu, presta atenção agora, como você viveu no mesmo campo emocional da sua mãe, do momento que você estava na barriga dela até próximo dos 7 anos, o primeiro setênio, tudo que mamãe sofria, tudo que mamãe vivia, você, de uma certa maneira, estava vivendo também. Então, se mamãe estava assustada, você estava assustada. Se mamãe estava com medo, você estava com medo. Isso é uma regra, gata? Não. Mas a tendência por viver no mesmo campo emocional e por ainda não ter a consciência crítica é que você absorveu muitas coisas que não eram suas. Então, presta atenção. Se mamãe não se amava, se mamãe se autodepreciava, se mamãe tinha autoestima baixa, o que pode ter acontecido com você? Uma lição aprendida. Mamãe não se ama, então eu não vou me amar. Mamãe não se gosta? Então é assim que eu vou viver. Mamãe vive num relacionamento abusivo e tóxico onde ela é humilhada todos os dias? É assim que os relacionamentos funcionam. E isso se torna uma lição que você aprendeu, a lição de não se amar, por lealdade emocional. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Muitas vezes, essa lição ela é aprendida por uma culpa que você carrega que não é sua, que você trocou nessa lealdade emocional. Como, por exemplo, mamãe, ela não queria me ter. Porque o papai foi irresponsável e o papai abandonou a mamãe. O papai foi um covarde e foi embora, não assumiu a responsabilidade. E a mamãe está sozinha, a mamãe desejou não me ter. Então, se eu não mereço o amor da minha mãe, se eu não mereço viver, que minha mãe não me quer, eu vou gostar de mim? Como é que eu vou gostar de mim desse jeito? Não tem como. Faz sentido? E essa se torna o quê? Se torna uma lição que você aprendeu por lealdade emocional e que você carrega
por anos e anos e anos na sua vida. E sem, presta atenção agora, sem autoestima, sem se gostar verdadeiramente, você não consegue confiar em si. E sem essa confiança, você não consegue agir. E sem ação não há transformação na sua vida. Percebe que uma coisa se encaixa na outra? E tudo começa com esse amor próprio, com essa autoestima? Enquanto essa autoestima estiver machucada, seja pelos aprendizados de repetição, ou pelos traumas, pelo impacto emocional, ou por essa lealdade emocional à mãe, você não confia em si. Você pode ser uma pessoa com muito potencial. Só que você não merece, você não se sente merecedora. E quando você não se sente merecedora do amor da mãe, você não se sente merecedora de absolutamente nada. É por isso que tem tantas pessoas frustradas hoje no mundo. Pessoas com potencial enorme e pouquíssimo resultado. Pouquíssimo resultado. Por quê? Porque elas não agem, elas não confiam. Quantos planos que você já não deixou no papel e que você não executou porque você achou que alguém ia falar que você não era capaz, que você não era tão boa assim? Mas isso foi uma lição aprendida. É uma lição que você aprendeu e foi a pior lição que você poderia ter aprendido. A lição de não se amar. Por isso, qual é a solução? A solução é simples. Faça as pazes com a sua história. Você tem que fazer as pazes com a sua história. Você precisa compreender a sua história. Você não pode deixar de lado. Você precisa encarar. Você precisa olhar para isso para valer. E você vai precisar de ajuda. A hipnoterapia é uma ótima ferramenta. Tem vários hipnoterapeutas aqui, ó. Tem o Eduardo, a Marlene, a Érica Beatriz, que entrou agora, minha amiga Érica, a Marta, várias pessoas que podem te ajudar. Faça as pazes com a sua história. Procura alguém para te ajudar. Agora, enquanto você esconde a sujeira debaixo do tapete, nada se resolve. Nada se resolve. E aí você fica no ciclo do sofrimento, você fica no ciclo do vitimismo, sem agir. Se você realmente quer transformar a sua vida nesses últimos 6 meses de 2022, procura ajuda. Sabe por quê? Quando você mantém a autoestima baixa, é ela que gera uma vida medíocre. Essa vida que você merece hoje. E você merece hoje essa vida por quê? Porque você não está preparado e porque você não enfrentou esses traumas. Você não encarou a sua infância para valer. Autoestima baixa gera uma vida medíocre. E claro que você sofre com uma vida medíocre. Porque no fundo, claro que você não merece viver no sofrimento, mas você não está fazendo nada para mudar isso. Você não está tomando nenhuma decisão para mudar isso. Você continua com os mesmos resultados. Então, claro, você tem a vida que você merece. A vida que você tem hoje, ela é perfeita. Por quê? Porque você não está movendo uma palha, você não está tomando uma decisão efetiva para transformar a sua vida. Não adianta você apenas estar aqui e não entrar em ação. Não adianta. Você precisa cuidar de você. Você precisa se priorizar. Você precisa ser a prioridade da sua própria vida. Então escreva aqui, se você decide, essa é a decisão que eu quero que você tome hoje. Essa é a primeira decisão. Escreva aqui, eu sou prioridade da minha vida. Escreve aqui para você, para sua mente entender que você, a partir de agora, decide ser prioridade da sua vida. Escreva, eu sou prioridade da minha vida. Se você não for prioridade da sua vida, você não transforma ela. Não há como você transformar a sua vida só olhando para os outros. E é por isso que você precisa estar preparada. Conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Porque você vai ter que aprender a dizer não para as pessoas. Você vai precisar dizer não e elas vão fazer cara feia para você, porque elas estão acostumadas com você fazendo tudo por elas. Só que se você não for prioridade da sua própria vida, ninguém vai fazer isso por você. Essa é uma decisão que é sua. É essa a decisão que você tem que tomar hoje para você escrever, ó, como a gente falou aqui há pouco, ó. Você
precisa escrever, você pode escrever hoje um novo capítulo da sua história. A partir dessa decisão, eu sou prioridade da minha vida. A partir desse momento, aí sim você pode começar a escrever um novo capítulo da sua história. Enquanto você não for prioridade da sua vida, pode ter certeza que nada vai acontecer. E você vai continuar com a vida que você tem hoje, a vida que você merece. Só que você merece muito mais, eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvidas disso. Todo mundo merece, todo mundo tem direito a ter a sua vida de coragem, a sua vida do agir com o coração. Todos nós temos. Só que ela não vai chegar numa caixinha batendo na sua porta. Essa vida precisa ser conquistada. Você precisa conquistar essa vida. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Maria, gostaria muito dessa ajuda hoje. Estou num problema complicado, mas espero a mudança. Tem maneiras de você ser ajudada. Só que você tem que se permitir isso, Maria. Procura ajuda. Não tenho dúvidas disso. Tem muitas pessoas que podem te ajudar. Tudo bem? A Márcia, já aprendi bastante sobre o não. É preciso mais. Perfeito. Coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado. Eu vou te dar a dica de um ótimo livro para você. E antes de dar a dica desse ótimo livro, eu quero te lembrar que domingo tem Mentalidade Yogata. Ó. A gente vai falar sobre autossabotagem. Como parar de se frustrar com você mesma. Esse encontro, essa aula gratuita, é uma aula mais densa que eu dou sempre aos domingos no YouTube às 19 horas, tá bom? Então, ó, se inscreve lá no canal, clica lá na minha bio, você consegue chegar lá ao link do YouTube. A gente vai falar de autossabotagem, vou te mostrar maneiras de você parar de se autossabotar, tá bom? No Mentalidade Yogata, do próximo domingo, às 19 horas. Deixa eu já indicar o livro aqui, olha só. Autoestima Blindada, do William Sanches. Um ótimo livro, viu? Descobri assim, sem querer, e gostei muito. Muito, uma linguagem fácil, e vale a pena, tá bom? Vale muito a pena esse livro, Autoestima Blindada. Ótimas reflexões para você. A Luciana, e como se colocar em prioridade? Porque são tantos anos fazendo do outro a prioridade que é como se tivesse esquecido. Ótima pergunta, Luciana. Por isso que você precisa de preparação. Não dá simplesmente para você começar a se colocar como prioridade se você não estiver preparada. E preparação é conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. E dessas, a blindagem emocional é a principal, que é o controle das emoções. Por quê? Porque você já está condicionado, como você escreveu, anos e anos e anos fazendo de um jeito, colocando o outro como prioridade, que a tua mente nem sabe mais que você pode ser prioridade. E aí, automaticamente, ela começa a olhar para o outro. Mas isso exige treino. Tudo bem? É possível, mas você precisa estar preparada para isso. A Márcia, os traumas da infância é muito difícil, sim. Mas são eles que estão te prendendo, Márcia. Eu nem conheço a sua história, mas são eles que prendem a gente. Que fazem, por exemplo, você não ter... Vou dar um exemplo assim, que acontece muito. Que às vezes você não ter prazer numa relação sexual. Ou de você fazer escolhas ruins em relacionamentos. Por quê? Porque você está atendendo uma programação que vem através de um trauma que você viveu lá atrás. Faz sentido isso? Olha só como sua vida poderia ser diferente se esses traumas não existissem mais na sua vida. Tudo bem? A Maria... não, Maria não, a Maria eu já li aqui. Deixa eu ver mais alguns. A Marta, aprender a se priorizar. Por isso, passar pelo processo da blindagem emocional foi mega importante para mim. Que legal, Marta. Fico muito feliz com isso. Se você não se coloca como prioridade, todo mundo vai se colocar na sua frente. Isso não é bom para você. Tá bom? Bom, era sobre isso que eu queria falar com você nesta live densa. Muito obrigado pela sua audiência, por você estar se priorizando. E ó, a decisão você já tomou. Se colocar como prioridade. Agora é ação. E a gente vai falar muito disso a partir de segunda-feira, em mais uma semana das lives Blindagem Emocional. Tá bom? Olha, te vejo na segunda-feira. Te vejo antes, claro, no domingo, no Mentalidade Yogata. Te espero às 19 horas. Aula ao vivo e gratuita. E a gente se vê. Tá bom? Grande abraço.